Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo é para falar sobre a economia dos coelhos e o que o Tobenomics desenvolvimentista não vê. Mas antes, não seja um trouxão que nem eu. Compre na Amazon com o link do Paulo Drop. O link tá na descrição. Quando eu ouço o termo YouTubenomics, eu realmente acho uma estupidez sem fronteiras. A mera presunção de que um conteúdo, para ser verídico, precisa se dar por um determinado local, que às vezes é o campo universitário, me deixa perplexo. Ou, como diria o pessoal mais moderno, me deixa em choque. Esta mera presunção dá procedências para absurdos como admitir que um triângulo possui 3 lados no YouTube fará automaticamente que seja uma afirmativa falsa. Porém, é vendo alguns vídeos sobre economia no YouTube, grande abraço Paulo Gala, é que me faz compreender o uso desse termo. Este vídeo será para tratarmos o básico da preferência temporal e seus corolários, buscando responder algumas questões que foram levantadas. É comum vermos indivíduos admitirem que o investimento poderá ocorrer sem respaldo na poupança e que, na verdade, ao poupar, os consumidores não induzem os empresários a investirem, e que uma forte queda do consumo desestimula o investimento, e que a poupança de recursos para investir e aumentar a capacidade produtiva baseada em recursos reais é totalmente ridícula e descasada com a realidade. Isso me lembra muito o capítulo introdutório da teoria geral de Keynes sobre a indústria, determinando que a escassez de poupança é resultado da não existência de mercados externos para absorver a produção específica de nosso parque industrial, e que a demanda efetiva mundial é requisito sine qua non para expandir o emprego interno e acabar com a ociosidade fabril. Sobre o requisito necessário para aumentar a produção e geração de emprego, eu já respondi num vídeo anterior. A ideia aqui é elucidar o problema geral da expansão de investimento e do consumo simultaneamente, ainda que eu já tenha feito um outro vídeo sobre isso também, partindo de conceitos bem absorvidos pelo estudo sobre a economia. Teoria do consumidor, a restrição orçamentária. A microeconomia é considerada atualmente o núcleo duro das ciências econômicas. Desde que me tornei adepto da Escola Austríaca de Economia, o que mais senti falta foi de conteúdos microeconômicos em um livro técnico partindo dos pressupostos austríacos. Muitos dos corolários microeconômicos têm bases em Menger e Baumberg. Ainda assim, acredito que a Escola Austríaca não deva se contentar apenas com essas contribuições. Ela deve avançar em conteúdos técnicos que dialoguem com o mainstream. Geralmente, a abertura do conteúdo de microeconomia se dá pelo mercado e depois se parte para os conceitos da teoria do consumidor, como a restrição orçamentária. Porém, por hora, irei focar apenas nesse último tema. Em resumo, a teoria do consumidor são corolários partindo dos pressupostos que indivíduos consumidores maximizam a utilidade de suas escolhas sob a condição de uma restrição orçamentária. O consumidor maximiza a utilidade adquirindo recursos em que ele tem uma expectativa de que será o recurso necessário para atingir um determinado fim. A restrição orçamentária, determinada como variável M, é o recurso monetário que o consumidor tem para consumir uma determinada cesta de serviço, determinada como variável X maiúsculo. Essa cesta de serviço poderá ser dividida em dois produtos, X1 e X2, e seus respectivos preços, P1 e P2. Como anunciado formalmente, a restrição orçamentária é a quantidade de recurso monetário que o indivíduo possui para adquirir determinadas cestas de serviço que maximizará a utilidade dele de acordo com suas expectativas. Portanto, podemos definir matematicamente a função que está na tela. Essa função determinará que o que ele comprará de item 1 com seu respectivo preço e de item 2 com seu respectivo preço tem que ser menor ou igual à sua renda atual. Você já está se perguntando por qual motivo foi estabelecido apenas 2 produtos se, no mundo em que vivemos, há a possibilidade de se adquirir mais de 2 produtos. E a resposta é que o bem 2, determinado como X2, pode ser considerado como a representação de todas as outras coisas que o consumidor deseja consumir. Ora, se considerarmos o produto 2 como todas as alternativas a mais pela qual os recursos monetários do indivíduo poderão ser direcionados, podemos considerar o preço 2 do produto 2 como 1, já que uma unidade monetária equivale a uma unidade monetária. Portanto, temos a restrição orçamentária representada agora pela seguinte forma. Temos então a formalização matemática de que a quantidade gasta para consumir o bem 1, P1 vezes X1, somada com a quantidade de dinheiro para consumir os demais bens, X2, não pode ser maior que a restrição orçamentária, M. Para ilustrar graficamente a restrição orçamentária, é necessário fazer algumas considerações. Se o indivíduo usar todo o seu recurso monetário na compra do bem 1, P1 vezes X1, podemos definir que P1 vezes X1 é igual a M, ou seja, toda a renda do indivíduo foi gasta no bem 1, e que, portanto, se dividirmos M pelo preço do produto 1, teremos a quantidade do produto 1. O mesmo raciocínio também é válido para o bem 2, X2. Com isso, podemos definir quantas unidades do bem 2 o consumidor precisa consumir para satisfazer exatamente a restrição orçamentária se consumir X unidades do bem 1 como menos preço 1 dividido pelo preço 2, uma vez que a linha reta que formará o gráfico da restrição orçamentária será um intercepto vertical igual à renda dividido pelo preço 2, conforme o gráfico mostrará. Existem mais algumas questões e formalidades
visualizações para elucidar a restrição orçamentária, mas eu estaria desviando o foco do vídeo, portanto farei algumas considerações sobre como a restrição orçamentária pode variar para continuar com o argumento principal do vídeo, que é a necessidade da poupança para que haja investimentos saudáveis. A mudança dos preços e da renda movem a reta da restrição orçamentária ou a sua inclinação. O aumento da renda moverá a linha para fora da reta orçamentária, conforme a imagem demonstrará. E a alteração de preço alterará o comportamento da linha dependendo de qual preço está sendo alterado. Imaginemos que, por exemplo, apenas o preço do bem 1 aumentou. Parece razoável admitir como verdadeiro a imagem que está na tela. Teoria do consumidor. Restrição orçamentária intertemporal. Estes cenários consideram apenas o tempo como uma variável estática, mas é sabido que há comportamentos que mudam as retas orçamentárias entre determinados períodos de tempo. O que estou tentando introduzir aqui é a escolha intertemporal. Neste sentido, o consumidor agora escolhe o que consumir e quanto consumir, ainda sob a restrição orçamentária entre diferentes períodos do tempo. Imaginemos, por exemplo, um consumo de preço 1 vezes a quantidade do bem 1 mais bem 2, já que o preço é igual a 1, menor que a renda no período T. E o que ocorreria com a reta no período T mais 1. Percebe-se que, ceteris paribus, um consumo abaixo da renda no tempo T deslocará a reta da restrição para fora no tempo T mais 1. Para melhor visualização e interpretação, tomemos que a escolha da quantidade de consumo P1 vezes a quantidade do bem 1 mais o bem 2 no tempo T seja definido como consumo 1 e que a escolha da quantidade do consumo no tempo T mais 1 seja definido como consumo 2. Ou seja, C1 é igual ao que o indivíduo consumiu no tempo 1 e C2 é o que o indivíduo consumiu no tempo 2. Então logo, a renda no tempo T será definido como renda 1, ou M1, e a renda no tempo T mais 1 será definido como renda 2. Ainda sobre o que discutimos sobre poupança, podemos definir que se o consumo no tempo 1 for menor que a renda no tempo 1, a possibilidade de consumo no tempo T mais 1 será maior do que o tempo inicial, conforme a imagem demonstrará. O inverso também é verdadeiro. Quando tratamos de um consumidor que, em vez de poupar, pega empréstimo que será quitado em T mais 1 para consumir mais no tempo T, ele comprometerá sua renda no tempo T mais 1. Portanto, se o consumo 1 for menor que a renda 1, ou seja, o consumo no tempo inicial for menor que a renda no tempo inicial, teremos o indivíduo poupador. Porém, se o consumo 1 for maior que a renda 1, este indivíduo, então, será um indivíduo tomador de empréstimo, conforme a imagem ilustrará. Até agora consideramos o juro como zero ou apenas desconsideramos ele. Porém, se adicionarmos o fenômeno do juro, o consumo no período T mais 1 será determinado por consumo 2 é igual a renda 2 mais 1 mais a taxa de juros vezes a renda no tempo 1 menos o consumo no tempo 1. Com o efeito do juro, o indivíduo poupador terá o deslocamento da sua reta orçamentária em T mais 1 maior do que o recurso monetário poupado no período T. E o indivíduo tomador de empréstimo, que comprometeu a renda futura, terá uma reta orçamentária deslocada para dentro em T mais 1, num nível maior do que o deslocamento para fora no período T. Portanto, uma política monetária expansionista que dá incentivos ao tomador de empréstimo a tomar mais empréstimo, irá comprometer sua renda dependendo do tipo de empréstimo, em diferentes intensidades e tempos distintos. Ora, se a capacidade de adquirir bens dele diminui no longo prazo, podemos determinar que um determinado nível de crédito barato em uma economia no período T aumentará no curto prazo o nível do consumo dos tomadores de empréstimos, que acabará por modificar as relações mercadológicas da economia, a troco de que, no longo prazo, o nível da capacidade de consumir dos indivíduos diminui. Os efeitos do crédito barato, a importância da poupança. É bem sabido que o preço determinará os custos de uma cadeia de produção e não o contrário. Se isso te parece confuso, peço que faça o seguinte exercício mental. Devo considerar que a construção de um chassi que gerará a aquisição de um veículo, ou é o fato de haver aquisições de veículos no passado é que a produção de chassi ocorreu? A oferta não cria sua demanda, então não é pelo fato de construir um chassi que alguém comprará um veículo automaticamente. Porém, como advogará a SEI, é fatídico que a produção precede o consumo, e esta produção só é possível pois os produtores têm a expectativa de que determinados recursos serão consumidos partindo das experiências que ele teve no passado. Sobre o exercício mental que sugeri, podemos definir que o sistema de preços resultante da compra de um veículo é o que coordena toda uma estrutura de produção deste mesmo produto, fazendo com que a produção de chassi ocorra na expectativa de que alguém consuma usando as experiências do passado. Faz sentido admitir, e aqui repito o que falei no meu vídeo sobre consumo e desemprego, que quando o consumo aumenta temporariamente por conta de crédito sem lastro em poupança,
determinados empregos se tornam atraentes para os empreendedores no período T, que segundo o que estávamos falando sobre consumidores, há um nível artificial de consumo. Empregos estes que certamente desaparecerão no período T+1, que corrobora com o que havia falado sobre empregos ruins gerarem desemprego, mas acaba tornando mais fácil de entender porque as pessoas confundem e acabam achando que o baixo consumo é que gera desemprego. Sobrará, então, a alteração no fluxo monetário entre diversos setores da cadeia produtiva e a expectativa de um aumento ainda maior de preços no futuro. Percebam, quanto mais durar esse tipo de política que gerou empregos equivocados, política monetária expansionista, mais empregados dependerão das políticas que permitiram esse tipo de empregos equivocados. Continuação de tal política que irá acelerar cada vez mais os efeitos nocivos do crédito barato. Em última instância, é isso que admite um desenvolvimentista, que clama por investimento sem lastro em poupança. Ora, como tu investe sendo que os recursos são direcionados para consumo e não para a poupança? Simplesmente você não investe. Mas quando se admite que a poupança não é necessária, a única alternativa para se adquirir recursos para os projetos, neste caso recursos monetários, é proveniente da expansão monetária deliberada, que causará tudo o que foi discutido até aqui. Então, ainda que neguem, é necessário perceber que esses ideólogos das ciências econômicas admitem, nas entrelinhas, que, para resolver o problema da economia, basta imprimir dinheiro. Crescimento sustentável, a produção como força motriz. Uma questão que pode ser levantada é a seguinte: se a capacidade de consumir diminuir no futuro por conta dos empréstimos é ruim para a economia, então um paradoxo da poupança de Keynes é verdadeiro e também prejudicial? A resposta é não. Não consumir no presente por questões de poupança autônoma coordenará a produção para a real demanda dos consumidores que são mais capazes de honrar suas dívidas. É conhecido que um aumento da poupança autônoma, ou poupança voluntária, gera uma redução nos preços dos bens de consumo e que, ceteris paribus, sinaliza que seja economicamente mais viável trocar as mãos de obras por bens de capital, uma vez que o salário real experimenta um aumento. Este efeito alongará a estrutura de produção, permitindo que novos empregos surjam como resposta das demandas atuais dos demais setores produtivos que, agora, terá sua expectativa baseada em informações verdadeiras, o contrário do que ocorre com o aumento do consumo por expansão de crédito barato. Por fim, vimos que a complexidade econômica não surge do consumo, surge da poupança que coordena a estrutura de capital com reais informações dos consumidores que, sim, são o destino final da produção. Nós não vivemos em um mundo caótico keynesiano onde as coisas acontecem do dia para a noite. Estas mudanças ocorrerão ao longo do tempo e, ainda que as máquinas venham a substituir alguns empregados de setores específicos, novos empregos surgem por conta da criação e manutenção dessas mesmas máquinas. A aversão às máquinas sempre surge de tempos em tempos, como se fosse a causa do desemprego. A história, entretanto, nos mostra uma outra face. Hazlitt argumenta que Arkwright inventou em 1760 sua máquina de tecer algodão. Calculava-se haver na Inglaterra, a esse tempo, 5.200 fiandeiros usando rocas de fiar e 2.700 tecelões. Ao todo, 7.900 pessoas empregadas na produção de tecidos de algodão. Houve oposição à invenção de Arkwright, sob a alegação de que ela ameaçava a subsistência dos operários, e essa oposição teve que ser dominada pela força. Entretanto, em 1787, 27 anos depois do aparecimento da invenção, uma investigação parlamentar mostrou que os números das pessoas que estavam trabalhando em fiação e tecelagem havia subido de 7.900 para 320 mil, um aumento de 4.400%. Portanto, a poupança que permitirá o aumento da complexidade econômica parece ser uma variável importantíssima para o crescimento econômico sustentável. Como diria de Soto, este é, em síntese, o processo de crescimento e desenvolvimento econômico mais saudável e mais sustentável que se pode imaginar. Ou seja, aquele que apresenta menos desajustes, tensões e conflitos econômicos e sociais e que historicamente se verificou em várias ocasiões, tal como já demonstraram os estudos mais fiáveis. Conclusão: só teremos coelhos para oferecer aos nossos próximos se abdicarmos de consumir os mesmos. Recursos escassos não podem ser consumidos e investidos simultaneamente. O erro dos desenvolvimentistas é não compreender o básico da economia. O investimento só surgirá de um recurso não consumido. Ainda que alguém me dê um recurso para investir, este recurso precisou ser poupado inicialmente. Portanto, para uma economia onde o crédito é ofertado, porém não há poupança, só podemos concluir que esse crédito surgiu artificialmente, que estará sob a vigência das leis econômicas. A restrição orçamentária reduzida no futuro coordenará o mercado para o consumo atual, que é artificial, e que quando ter seu nível de consumo reduzido, mostrará que os
empregos antes atraentes eram baseados em informações falsas, o que gerará desemprego no futuro. A restrição orçamentária no longo do tempo irá estagnar a economia que estava voltada para o consumo, que era a informação real. Porém, as decisões empresariais que ocorreram foram baseadas em consumidores com baixa preferência temporal, que era a informação falsa, ou seja, baseado em consumidores que teriam recursos disponíveis que na verdade não tinham. E novamente, admitir que não é necessário poupança para que haja crédito para estimular investimentos é advogar pela impressão de unidades monetárias para permitir esses investimentos. Se alguém em sã consciência realmente acredita que esta é a solução, então por qual motivo não advoga pela impressão monetária ad infinitum? A resposta é que, no fundo, eles sabem que esse tipo de política será desastrosa, pois no fundo de seus corações sabem da veracidade das leis econômicas. Bom, por hoje é só, um grande abraço e até mais!